Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui para os estudos bíblicos e também sobre a história da igreja, beleza? Nós estamos fazendo a citação desse livro, que é o Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. É algo bastante interessante a gente pegar as informações históricas para a gente entender hoje muitas coisas que acontecem dentro da igreja, beleza? E é importante você fazer esse estudo, por quê? Porque você vai entender que muitas doutrinas hoje que é ensinada não veio de Cristo, não veio dos apóstolos, né? Não veio do Criador, do Eterno, mas sim foi desenvolvido no decorrer da história por homens. Muitos desses homens não tinham compromisso com o Criador através dos seus atos, né? Porque Jesus ensinou muito bem isso, Yahushua, que pelo fruto você conhece a árvore. Então é importante você fazer esse levantamento histórico para você perceber que tem algumas doutrinas que ela é um pouco confusa, beleza pessoal? Então vamos lá. Se por acaso você queira receber, manda um oi por 61 991 19 24 21, irmão Alex. Hoje nós vamos falar algo interessante, que fala sobre a supremacia papal sobre Inocêncio III. Isso aqui é bastante interessante. Vamos lá então. Eleito Papa em 1198, olha aqui para você ver, quase 1000 anos atrás, Inocêncio III elevou ao papado medieval ao apogeu do seu poder. Filho de um nobre romano, interessante aqui, pessoal, só um abre aspas, a maioria desses papas históricos do passado, eles vinham de famílias ricas. Interessante isso aí. A maioria, praticamente todos, vinham de famílias nobres, que tinham muito dinheiro. Recebeu uma excelente educação teológica em Paris e jurídica em Bolonha. Sua humildade e piedade pessoais foram temperadas com coragem, coerência e uma forte concepção da força moral do papado. Inocêncio cria, ele acreditava ser o vigário de Cristo, com autoridade suprema na terra. Achava que os reis e príncipes derivavam dele sua autoridade, podendo eles comungá-los, depô-los ou colocar até mesmo o Estado sob interditado, que proibia o clero de celebrar todas as cerimônias essenciais da igreja. Então ele acreditava que ele era o vigário de Cristo, que ele era o supremo. Se você for simplesmente dar uma lida nos evangelhos que narra a história de Yahushua, de Jesus, você vai perceber que Jesus, ele era humilde, ele ficava no meio do povo. Ele veio de família humilde. E ele ensinou para os seus discípulos, conhecidos como apóstolos, que entre eles não existia hierarquia, que todos eles eram iguais, e que todos eles eram irmãos. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Você lendo nos evangelhos, você já consegue perceber aqui que esse jovem aqui, Inocêncio, não estava na mesma direção, na mesma doutrina do Messias. Cria que Deus deu ao sucessor de São Pedro a tarefa de governar o mundo inteiro e a igreja. O Papa estava acima do homem e abaixo de Deus. Olha aí, olha o problema que esse rapaz achava. Ele achava que ele estava acima dos homens.
Né? Aonde você vê Jesus ensinar isso para os seus discípulos? Isso aqui é uma blasfêmia. Não existe homem maior que homem ou está acima dos homens. Né? Então a gente tem que começar a perceber essas doutrinas que não vêm de Cristo. Tem cartas no Novo Testamento que falam que depois da partida dos apóstolos iriam aparecer doutrinas de demônios, né? Doutrinas de homens, doutrinas perversas. E aí você começa a observar historicamente que de fato tem muitas coisas que não está de acordo com os ensinamentos do Messias. Vamos continuar. O Estado deveria ser relacionado com a igreja como a lua ao sol. A lua brilha graças à luz refletida do sol. O Estado deveria se esquecer da glória do papado e receber o papado ao seu poder. Não surpreende, pois, que com essa compreensão de sua autoridade e com todo o poder e prestígio do papado sob sua direção, Inocêncio tinha conseguido controlar os soberanos das nações-estados da Inglaterra e da França e ainda derrotar o imperador do Sacro Império Romano. A posição do papado tinha ainda se fortalecido pela publicação de uma edição autorizada da lei canônica da Igreja Romana, por volta de 1140, por Graciano, monge professor de Bolonha. Essa edição, conhecida como Decretium, que reuniu de forma concreta a lei canônica, seria usada em todas as cortes do Império Romano. Deve-se lembrar que a lei romana, fundamento sobre o qual foi edificada a lei canônica, apoiava a ideia da centralização da autoridade nas mãos de um indivíduo. O Papa, efetivamente, fez uso dessa lei para sustentar sua autoridade e para achar administradores treinados nas leis. Então aqui, pessoal, só tem essa informação sobre Inocêncio III. Você percebe que isso aí, pessoal, ele está totalmente na contramão. Jesus, os apóstolos, os discípulos que Jesus escolheu, não ensinou isso. Você vê que eles estavam fazendo tudo contrário ao que foi ensinado lá no princípio. Tudo contrário, né? Então, aí você observa nos dias atuais, por exemplo, hoje, o Papa, quando fala que vai em algum país, visitar algum local, olha o que fazem, né? Colocam um trono para ele, né? Tudo uma supremacia, uma reverência. As pessoas, os governadores, os presidentes de outros locais vão lá para poder estar reverenciando o Papa. Olha o problema histórico que fizeram lá atrás e hoje reflete. Está acontecendo da mesma forma, né? Interessante que na Constituição Federal fala que o Papa é o representante de Deus na Terra. E aqui é igualzinho aqui que está aqui, que aconteceu com Inácio III, né? Que ele está acima dos homens e abaixo somente de Deus. Então, coloca um homem como representante do Criador na Terra, e essa pessoa é quem? O Papa. E não existe representante de ninguém. O véu se rasgou. Hoje, eu e você que está ouvindo esse vídeo ou escutando esse áudio, você tem autoridade, você pode elevar suas orações até o Criador. Não precisa de intermediário, você não precisa pedir para seu José, seu Antônio, qualquer pessoa terrena para chegar a pedir ao Criador. Você tem acesso ao trono de glória. O véu se rasgou. Então você pode falar com o Pai. Você não precisa de sacerdotes
Você não precisa de papa, você não precisa de pastor para você chegar com sua oração até o Criador. Beleza, pessoal? Nós estamos tentando despertar as pessoas, né, e tirar esse jugo que colocaram historicamente em cima das pessoas. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que pensa que de fato o Papa ali é uma autoridade dada pelo Criador, e não é, foi dada pelos homens, de forma equivocada, porque Jesus não ensinou isso, e nós temos que seguir Jesus, nós temos que ensinar o que o Messias ensinou, né? Então ele não ensinou isso, então se ele não ensinou isso, então está fora, né? Então uma carta de Paulo fala bem assim, ó, se alguém pregar um outro evangelho, além desse que nós estamos pregando, seja maldito esse evangelho, não recebe, né? Então nós temos que fazer a separação. O que é evangelho? É as boas novas, as boas notícias. Se vem trazer umas notícias que não está de acordo com o que o Messias ensinou, é problema. E nós temos que afastar, nós temos que sair desse problema. Beleza, pessoal? Que o eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente. Um abraço.